R$ 1 milhão em um ano. Foi esse o resultado que a gente teve, utilizando uma única proposta e um funil de vendas extremamente simples. E nesse vídeo você vai entender exatamente como que você pode estruturar isso para você e para o seu negócio. Aqui eu vou te mostrar de forma prática qual que foi a proposta que a gente desenvolveu e como que a gente desenvolveu essa proposta e qual foi o único funil de vendas que a gente utilizou para gerar este resultado. Foram mais de 100 projetos fechados em um ano, sem praticamente nenhum investimento em mídia paga. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Na primeira parte, eu vou te explicar quais são os princípios e o motivo do porquê muitas pessoas não conseguem ter resultado vendendo ofertas de alto valor, ou pelo menos não conseguem gerar o resultado que elas esperam. O segundo ponto, a gente vai falar sobre construção de oferta. Como que você pode construir uma proposta onde você cobra R$ 10 mil ou mais e o teu cliente acha barato. O terceiro pilar, a gente vai falar sobre o funil de vendas que eu utilizei para vender essa proposta. Para vocês terem uma noção, para fazer 100 vendas de uma proposta de mais de R$ 10 mil, a gente só precisou de 670 leads. E na última parte, eu vou te mostrar como que você mesmo pode estruturar isso nos próximos minutos para o teu negócio utilizando inteligência artificial. O principal problema que faz com que as pessoas não tenham resultado e não consigam crescer de forma exponencial é porque elas têm uma proposta comum. Uma proposta que qualquer freelancer, qualquer prestador de serviço no mercado tem para oferecer. E aí quando o potencial cliente ouve, ele fala, tá, mas eu já vi isso antes. E aí você inicia uma disputa por preço e não por qualidade daquilo que está sendo entregue. Então é muito comum a gente ver pessoas que fazem prestação de serviço para redes sociais oferecerem um pacote de post. Ah, eu faço 16 conteúdos para tua rede social. Legal, você faz 16 conteúdos e me cobra R$ 1.500, tem outro que me cobra 800, tem outro que me cobra 3.000. Ambos estão me entregando a mesma coisa, 16 conteúdos. Vou no que está me cobrando R$ 800. E é por isso que quando as pessoas escutam sobre o teu serviço, elas falam, tá caro. Como que a gente faz com que as pessoas não achem que tá caro, mas elas entendem de fato o valor daquilo que você está entregando, através de algo que a gente chama de mecanismo único, ou método. Você tendo a tua própria metodologia para gerar o resultado que o cliente espera. Então, pense o seguinte, talvez você conheça a Hannah Franklin. Ela produz conteúdo dentro do Instagram num formato de storytelling excepcional. Os vídeos dela pegam milhões de visualizações através de algo que ela chama de formato criativo. Pensa a Hannah Franklin montando uma proposta para ela criar o teu formato criativo e produzir os teus próprios roteiros de Reels. Fazer toda a edição, toda a dinâmica de produção. E ela vai te entregar 16 conteúdos por mês. Quanto você acha que a Hannah poderia cobrar nessa proposta? R$ 10 mil por mês? R$ 15 mil por mês? Talvez isso seria barato, perto do potencial de resultado que você acredita que pode ter através do método único que ela tem. É isso que diferencia uma pessoa com muito resultado, alguém que consegue cobrar um valor agregado mais alto, do que alguém que tem uma proposta comum. E talvez você esteja pensando, tá, mas talvez para ela seja simples, ela já tem muito resultado, ela já tem muita autoridade na rede social. E aí que está um ponto extremamente importante. Para você ter resultado, você precisa de um método. E quando você tem um método tão bom que você aplica e ele te gera resultado, se torna muito mais simples e muito mais convincente da pessoa comprar de você. Existe um ditado que diz, casa de ferreiro, espeto de pau. Só que se você leva esse ditado para a tua vida, você tá fadado a cobrar valores baixos naquilo que você faz. Eu acredito que é casa de ferreiro e espada de diamante. Você tem que ser o teu maior case de sucesso. Isso faz com que a pessoa realmente acredite que você consegue gerar resultado para ela. Muitas vezes a gente vê pessoas fazendo prospecção, então um designer fazendo prospecção no meu Instagram. Eu entro no Instagram dele, eu não vejo um design bonito. Ou um produtor de conteúdo falando que vai ajudar a crescer meu Instagram. E eu entro no Instagram desse produtor de conteúdo, o Instagram dele é pequeno e os conteúdos deles nem são tão bons, ou ele nem produz conteúdo com tanta frequência. Que tipo de autoridade isso vai me passar? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é definir qual que é a tua forma única de fazer algo. Qual que é o teu método para fazer com que o teu cliente e com que você gere resultado. E quando a gente fala sobre método, mecanismo, é só a gente pensar no seguinte, eu quero fazer R$ 10 mil por mês.
Existem várias formas de eu fazer 10 mil reais por mês. Eu posso fazer 10 mil reais por mês fazendo uma faculdade, arrumando um emprego e construindo carreira. Eu posso fazer 10 mil reais por mês, talvez, vendendo coisas na rua, tendo uma ideia criativa de como vender algum tipo de produto na rua. Eu posso fazer 10 mil reais por mês através de um e-commerce, através do marketing de afiliados, através de produção de conteúdo, através da venda de um infoproduto, através da criação de um software. Existem várias formas as quais eu consigo fazer 10 mil reais por mês. Isso são métodos diferentes. E para cada coisa, dá para ter métodos mais específicos, que é o que a gente chama de mecanismo único. Então, por exemplo, crescer no Instagram. Eu vou fazer 10 mil reais por mês crescendo minha audiência no Instagram. Eu posso crescer minha audiência no Instagram através de conteúdo em carrossel. Ou eu posso fazer Reels. Então, são dois métodos diferentes. Mas e quando a gente vai para mecanismo único? Eu posso fazer Reels de storytelling. Ou eu posso fazer Reels de sketch, contando uma historinha, tipo uma novelinha. Ou eu posso fazer Reels de 7 segundos. Reels rápido, com uma dica na legenda. Aí a gente começa a entrar um mecanismo único. E quanto mais especialista a gente é em algo, mais a pessoa está propensa a nos pagar por essa solução. Pense o seguinte, você decide que quer emagrecer. Você está disposto a pagar mais por um clínico geral ou por um nutrólogo? Ou então, pense em um nutrólogo especialista em jovens que querem ganhar massa muscular. Qual desses três você está disposto a pagar mais? O mais específico, porque você acredita que ele tem uma solução melhor para as suas necessidades. Este é o principal ponto que você precisa entender se você quer construir um negócio que fatura mais de 1 milhão em um ano. É você ter um problema específico que você resolve e o teu próprio método de resolver isso. E aplicar esse próprio método para você, para si próprio, para que você seja uma autoridade e que você seja o seu principal case de sucesso, o seu principal portfólio para apresentar para o teu cliente. Perfeito. Entendi minha metodologia, entendi aquilo que eu vou vender, aquilo que eu vou aplicar para os meus potenciais clientes para gerar resultado para eles. E resultado não necessariamente precisa ser financeiro. Pode ser um resultado estético, pode ser um resultado de alcance, impacto. O que é importante é você entender que a tua missão é gerar um resultado específico para a pessoa. As pessoas elas não compram vaidade. Ah, vou comprar conteúdo nas redes sociais só para ter conteúdo. Não, elas compram conteúdo esperando o resultado que o conteúdo pode trazer para ela. Então você entendeu aquilo que você está vendendo e qual que é o teu método de fazer isso. E aí é só você refletir. Será que eu consigo ver um formato de edição de vídeo diferente, um formato de fotografia diferente, e independente do teu nicho de atuação, independente daquilo que você faça, você pode pensar em algo diferente. Então você trabalha com experiência do cliente, você pode ser especialista em pesquisa de satisfação, que tem um formato específico de pesquisa de satisfação para softwares. Você pode, por exemplo, fazer experiência do cliente para restaurantes. Ou você é um editor de vídeo. Você pode ser um especialista em edição de vídeo para YouTube. Ou para vídeos curtos, especialistas em cortes de podcasts e tudo mais. Você pode pegar uma área específica e se tornar o melhor naquilo. Legal. Entendemos nosso método, entendemos aquilo que a gente vai vender. Agora a gente precisa estruturar o que eu chamo de oferta. Ou proposta. E eu vou te mostrar a estrutura detalhada da proposta que eu utilizei para vender mais de 1 milhão de reais. Na verdade, eu vendi muito mais que isso, porque essa estrutura de proposta eu não utilizei para vender só esse serviço. Todas as mentorias e outros serviços de outras empresas que eu já desenvolvi, eu utilizo esse mesmo script para montar uma proposta que, independente do preço que eu cobro, o meu cliente fala: o preço tá bom. Ou ele diz: vamos fechar e vamos fazer, ou ele diz: eu não posso pagar agora. Mas ele nunca fala que tá caro, porque eu construo uma narrativa, um storytelling que faz com que ele perceba claramente o valor do meu serviço. Agora que você entendeu o teu método, a tua única forma, aquilo que você vai vender para o teu cliente, a gente vai entender exatamente como que a gente pode estruturar uma boa proposta de venda, ou como eu costumo chamar, uma boa oferta. Uma oferta que, independente do preço que você cobre, o teu cliente não ache caro. Ele pode até não fechar com você porque ele não pode pagar, mas ele entende claramente qual que é o valor daquilo que você está entregando para ele. E para explicar como estruturar uma boa oferta, eu vou mostrar para vocês a oferta que fez com que a gente vendesse mais de 1 milhão de reais. A oferta
foi da nossa empresa chamada Knowi, uma empresa que trabalha fazendo a estratégia de lançamento de infoprodutores. Basicamente, a gente pega especialistas, então, por exemplo, uma mulher que tem um curso de confeitaria e a gente monta toda a estratégia, o background por trás, para que essa confeiteira consiga vender o conhecimento dela através da internet. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através do nosso método único, um método que a gente desenvolveu de lançamento através de grupo de WhatsApp. E agora eu vou te mostrar como que a gente apresentava essa oferta para o nosso cliente. Então, o nosso primeiro slide era assim: nós cuidamos de toda a parte estratégica, chata, e você só precisa ser especialista. A minha proposta de valor, que é o que eu costumo colocar no primeiro slide, então eu sempre começo com proposta de valor, que na prática é a transformação que a gente vai causar na vida do nosso cliente. Minha proposta, neste caso, nem mesmo estando no nicho de ganhar dinheiro, ela não falava necessariamente de dinheiro. Eu só falava para o meu cliente que ele não ia mais ter que se preocupar com funil de vendas, campanha de tráfego, construção de página, ele não ia ter que se preocupar com toda essa parte chata. Ele só ia precisar ser especialista, produzir o conteúdo dele e podia ficar tranquilo que toda essa outra parte a gente ia cuidar. Então, a minha proposta de valor era resolver este problema. Depois que eu apresento a minha proposta de valor, eu preciso trazer meu ponto de autoridade. O que é um ponto de autoridade? É provar que eu consigo entregar o que eu estou prometendo na minha proposta de valor. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso trazendo a minha história pessoal, então resultados que eu mesmo já obtive para mim, aplicando a minha metodologia, ou cases que eu construí, implementando este meu método para alguns clientes. Então, os próximos slides da nossa proposta eram vários cases de sucesso. Então aqui a gente tem uma pessoa que a gente pegou do zero e em 6 meses ela cresceu 75 mil seguidores e nesse mesmo período ela fez 600 mil reais em vendas do produto digital dela. Um outro infoprodutor, nesse caso um advogado, que a gente trabalhou durante 2 meses com ele, em 2 meses a gente fez 100 mil reais em vendas para público frio, só aplicando o funil de vendas de grupo de WhatsApp em um dos produtos dele. Então, eu provei que aquilo que eu faço, aquilo que eu estou prometendo, funciona. Agora, eu vou para a próxima etapa, que é explicar a minha metodologia. É o como eu vou te fazer gerar esse resultado. Nesse slide, eu vendo o meu método. Durante toda a minha proposta, eu vendo metodologia. Eu não vendo entregável. Isso tem uma diferença muito grande. Porque quando eu vendo metodologia, a pessoa não está comprando uma página de vendas, 5 anúncios e uma arte para a tua área de membros do teu produto. A pessoa está comprando um método que vai ser implementado no negócio dela, que vai fazer com que ela tenha mais resultado. Se para esse método precisa de uma página, 2 páginas, 3 anúncios, 10 anúncios, tanto faz. O que importa para ela é que ela vai ter o resultado final. E isso é o mais importante. Quando você faz isso, você para de disputar por preço. A pessoa entende que ela está comprando a transformação. E aqui eu explicava toda a minha metodologia para ela. Eu mostrava para ela através de um fluxo o que a gente fazia passo a passo. Então, para fazer o nosso método de lançamento no WhatsApp, você vai precisar de alguns anúncios. Você vai precisar de uma página, de um grupo no WhatsApp, de scripts que a gente envia dentro desse grupo, de um produto bem estruturado numa área de membros. Eu mostrava tudo isso para ela. Esse método faz sentido para você? Eu sempre perguntava se isso era realmente aquilo que ela buscava. Se ela acreditava que dessa forma ela ia conseguir ter o resultado dela. E naturalmente todo mundo dizia sim. Por quê? Era um método que fazia sentido e que de fato gerava um resultado comprovado. Depois que eu apresentava a minha metodologia, eu começava a entrar nos entregáveis. Então, perfeito, para implementar esse método, o que a gente precisa fazer? Montar uma área de membros. Uma área de membros no estilo Netflix. Eu mostrava para ela um case de uma área de membros. A gente precisa estruturar uma página de vendas. Eu mostrava exemplos de páginas de vendas. A gente vai precisar estruturar anúncios. Eu mostrava exemplos de anúncios. Então, tudo de uma forma extremamente visual, onde a pessoa ela entendia o que a gente ia fazer
e o que a gente ia entregar para ela para que esse trabalho fosse realizado. Depois que eu passava pelos entregáveis, eu ia para as transformações. A transformação além da proposta de valor principal. Então a proposta de valor principal ela não ia ter que se preocupar com nada de parte estratégica, ela só ia precisar ser especialista que a gente ia cuidar de todo o resto. Qual que eram as outras transformações que ela teria? Ela conseguiria ter um funil de vendas mais previsível para ela ter faturamento recorrente no negócio dela. Ela ia ter uma equipe olhando para o negócio dela junto com ela. Ela teria um funil de venda claro e implementado no produto dela. Parece besteira, mas a pessoa às vezes ela fica perdida de qual estratégia ela vai utilizar. Então ela teria clareza que ela tem um funil, pelo menos, rodando sempre no teu negócio. Que ela ia ter constantes otimizações, relatórios e clareza sobre o negócio digital. Depois que eu apresentava as transformações, eu mostrava para ela o plano de ação. O que é o plano de ação? Como vai funcionar a partir de agora? A gente fechando agora esse projeto, em X tempo, a gente vai fazer um briefing inicial para a gente entender um pouco mais de você. Depois disso, a gente vai montar a estrutura, validar com você. Em tanto tempo, tá tudo pronto, a máquina começa a rodar. Por que eu apresento esse plano de ação? Para o meu cliente ele já se visualizar com o trabalho concluído. Ele já se visualizar com tudo pronto e rodando. Neste caso, a gente mostrava para ele que em 20 dias ele ia ter o próximo lançamento dele pronto e para acontecer. Toda a estrutura ia estar finalizada e pronto para a gente dar o start. Então, nesse momento da proposta, ele já entendeu o que eu vou fazer por ele, os resultados que eu já tive fazendo aquilo que eu estou prometendo para ele, qual que é o meu método para gerar esse resultado, o que eu vou entregar para ele para gerar esse resultado, para aplicar esse método, e quais são todas as transformações que ele vai ter. Além disso, um plano de ação para ele entender que daqui X tempo ele vai ter tudo isso resolvido no negócio dele. Depois disso, eu vou para a ancoragem de valor. O momento em que eu mostro para ele o quanto que ele gastaria normalmente para ter esse nível de resultado. Então, neste caso, eu fazia uma ancoragem de valor através de custo de equipe. Então, uma equipe, normalmente, para montar toda essa estrutura que a gente vai te entregar, custaria um designer R$3.000 por mês, um copywriter R$2.500 por mês, um estrategista R$5.000 por mês. E eu ia mostrando cada uma das funções, cada uma das pessoas que ele teria que contratar para ter a mesma implementação que a gente ia desenvolver para ele. Nesse caso, o custo médio mensal seria de R$17.000 para ele ter esse time. Pronto, causei uma ancoragem de valor. Ele entendeu que seria R$17.000 por mês para ele ter isso. A partir do momento que ele entendeu isso, eu pergunto se toda a proposta fez sentido. Deu para entender? Você consegue se visualizar tendo resultado? E naturalmente ele dizia sim, porque o método era muito claro. E aí a gente ia finalmente para o valor, para o momento em que a gente apresentava a nossa proposta. Nossa proposta ela funciona assim, a gente faz uma implementação inicial, onde a gente desenvolve a tua página, a tua oferta, tua área de membros, os teus anúncios. A gente monta toda a estrutura para você. Em 20 dias, isso está pronto. O valor para isso é R$12.000. Você pode pagar R$12.000 à vista, ou em 12 vezes no cartão de tanto, ou então em X vezes no Pix. Depois que a gente faz essa implementação, a gente cobra um valor de manutenção, para a gente ir rodando e trabalhando esse funil de vendas junto com você. Ao invés de você ter um custo fixo mensal, como que a gente trabalha? A partir do momento que a gente faz o primeiro lançamento, a gente só ganha dentro do resultado. A gente cobra um percentual de 25% para operacionar toda essa ferramenta para você. Aquilo que você faturar, automaticamente 25% vai para a nossa conta, vai como parte do nosso resultado. A gente trabalha por pelo menos 3 meses, depois disso a gente entende se tanto do nosso lado quanto do teu lado faz sentido a gente dar continuidade no projeto. E aí eu perguntava para o cliente se fazia sentido para ele. Percebam como os R$12.000 soa barato, perto de tudo aquilo que ele vai receber, perto de todo o método que ele vai ter implementado dentro do negócio dele. Este é o poder de construir
uma boa oferta. Você construiu uma oferta que você não vende um entregável. Você construiu uma oferta em que você vende uma metodologia. Essa estrutura de PDF é a estrutura que eu utilizo para literalmente todo negócio que eu estruturo. Inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um template, um modelo de como que você pode construir essa apresentação para qualquer tipo de produto ou serviço que você vai vender. E antes da gente ir para o funil, eu quero fazer um comentário. Perceba como aqui eu não estou vendendo uma agência com várias soluções. Ah, se você quiser eu posso implementar o funil tal e custa tanto, ou o outro funil e custa tanto. Não, eu estou apresentando uma única solução, um único método. Por que eu faço isso? Primeiro, o cliente acredita que essa é a única forma dele ter resultado. Se eu apresento várias metodologias, existem várias formas dele ter resultado. Se existem várias formas, qual que é a melhor? Perceba que se ele se pergunta qual que é a melhor, eu crio um questionamento, eu crio mais uma objeção, eu crio mais uma dúvida. Então aqui a gente sempre vende um único método, um único caminho, uma única solução. Eu posso ter diferentes precificações para a mesma solução? Posso. Então, por exemplo, meu time não vai fazer o trabalho. Você que vai fazer a página, você que vai fazer o anúncio. Eu vou te acompanhar, eu vou te dar todo o direcionamento estratégico. Então eu cobro R$8.000 por isso. Mas a metodologia é a mesma, isso passa mais confiança para o cliente. Legal, estruturamos a nossa oferta, agora a gente precisa vender ela. E qual que é a importância da gente ter uma boa oferta? Não importa qual que seja o funil de vendas que você utilize. Se você não tem uma oferta bem estruturada, se você não tem uma boa proposta, as pessoas não compram. Eu posso não saber nada de copy, eu posso não saber nada sobre proposta. Se eu aparecer aqui vendendo um iPhone a R$500, você vai querer comprar. Se eu aparecer mostrando para você uma Ferrari por R$50.000, você vai dar um jeito de comprar essa Ferrari. Sabendo que ela não é de leilão, não tem nada de errado com ela, você vai dar um jeito de comprar ela, porque a oferta é muito boa. Então, o funil de vendas não importa muito. O que importa, de fato, é a oferta. Se a oferta for boa, independente do funil, independente da copy, as pessoas vão comprar. E a gente estrutura uma boa oferta através de venda de metodologia. Mas, ainda assim, a gente precisa de um funil. A gente precisa de uma jornada que a pessoa percorra para que ela conheça a nossa oferta. E agora eu vou mostrar o funil mais simples que eu implementei, que gerou todo este resultado. Um funil que você pode iniciar o processo de implementação dele nas próximas horas no teu negócio e já colher os primeiros resultados. A estrutura do nosso funil, ela é bem simples. A gente literalmente utiliza o Instagram como canal de atração. Do Instagram, a gente leva as pessoas para um formulário. Esse formulário eu utilizo o Responde App. Esse funil começa dentro do Instagram. O Instagram como um canal de atração de pessoas qualificadas para a gente vender a nossa oferta. Como que a gente utiliza o Instagram? Através de stories estáticos e únicos que tangibilizam aquilo que a gente pode fazer para o nosso cliente. Um exemplo rápido, esse stories meu. Enquanto estamos vivendo a Finlândia, tem carrinho de coprodução da Noe abrindo no Brasil. Resultado. Depois disso, faça sua aplicação para a pessoa ser lançada por nós. Esse stories, ele pode ser veiculado como anúncio, ele pode estar dentro do meu perfil, ele pode estar em qualquer lugar. A pessoa que visualiza isso, ela sente desejo em entender como que eu posso ter isso dentro do meu produto ou serviço. Um outro exemplo é esse daqui. Imagina o meu time implementando este funil de vendas no seu negócio. Se você tiver interesse, comente eu quero. Este anúncio, ele mostra que é uma implementação de um funil de vendas e que gera esse resultado. Isso pode ser um resultado meu, pode ser um resultado de uma outra pessoa, mas isso tangibiliza a transformação que eu posso causar. Se você está vendendo fotografia, é você colocar, imagina ter fotos, ensaios fotográficos como esse para comunicar melhor a tua marca pessoal. Se você está vendendo edição de vídeo, imagina transformar seus vídeos disso para isso. Se você está vendendo rede social, imagina produzir um conteúdo simples dessa forma que gera esse tipo de resultado. Pronto, é fazer com que o cliente ele já entenda qual que é o resultado que você pode causar na vida dele. Desses stories, a gente direciona
para um formulário. Nesse formulário, a pessoa preenche uma aplicação para ter a implementação da nossa metodologia no negócio dela. Esse formulário, ele recebeu 675 aplicações. Com 675 aplicações, a gente fechou mais de 100 projetos, apresentando essa proposta que eu mostrei para vocês. A pessoa preenche o formulário. Qual que é o próximo passo? Agendar um horário na nossa agenda. Para isso, a gente utiliza o Calendly. E já eu vou explicar os detalhes sobre cada uma das etapas. A pessoa agenda o horário e vai para uma reunião no Google Meet. Aqui são as centenas de reuniões no Google Meet que eu realizei pessoalmente para vender essa proposta. Depois disso, essa pessoa ela vai para o WhatsApp, onde eu faço uma sequência de follow-up gigantesca e o quanto for necessário para, de fato, transformar essa pessoa em um cliente. Então é uma jornada extremamente simples, onde eu atraio pessoas para um formulário de qualificação. Nesse formulário, eu chamo elas, agendo uma reunião através do Google Meet. Nessa reunião, eu apresento a minha proposta e depois vou trabalhando uma sequência de follow-up com ela dentro do WhatsApp. E para tudo isso, uma coisa que a gente utiliza muito é CRM. Por quê? Para a gente conseguir acompanhar em qual estágio está o meu potencial cliente. Saber se eu fiz a reunião com ele, se ele está quente, se ele está frio. Se tem muita gente na minha base de formulário que ainda não agendou a reunião. E aí eu vou lá e ativo essas pessoas. Eu utilizo o CRM como controle. Quando você começa a falar com 600 pessoas diferentes, às vezes você esquece. Putz, esqueci de mandar proposta, esqueci de fazer tal coisa. Com o CRM isso não acontece, porque você sabe em qual estágio está cada pessoa dentro do teu funil de vendas. Isso torna muito mais fácil de você manter o contato com ela. Bom, agora que vocês entenderam a base desse funil de vendas, a gente vai entrar nos detalhes sobre cada uma das coisas. O Instagram, ele serve basicamente como atração de leads. Mas esse funil, ele pode gerar leads de diferentes canais de atração. Então, por exemplo, um vídeo no YouTube como esse que eu estou produzindo agora. Eu poderia falar, você quer ser lançado pela minha equipe? Clica aqui no formulário abaixo que a gente vai entender mais sobre o teu negócio e te dizer se faz ou não sentido para você. Pronto, é mais um canal de atração. Eu posso pegar esse Stories aqui e veicular ele como anúncio dentro do próprio Facebook Ads. É mais um canal de atração. Tudo isso funciona muito bem. Mas a grande questão é você pensar no princípio por trás da atração, que é você atrair pessoas que conseguem visualizar o resultado que você pode gerar na vida delas. Legal, fiz a atração. Depois disso, eu levo elas para um formulário de qualificação. Quais são os princípios de um formulário de qualificação? Primeira etapa, perguntas de identificação, para a gente identificar o lead. Perguntar nome, Instagram, WhatsApp, e-mail, localização, enfim, eu preciso identificar quem é essa pessoa. Depois disso, perguntas de mapeamento, para eu entender qual que é o estágio emocional e qual que é o estado que essa pessoa se encontra atualmente. Então, quais são os maiores sonhos, quais são os maiores medos, os maiores desafios, qual que é o objetivo que ela pensa em alcançar, quanto que ela já alcançou desse objetivo. Nessa etapa, eu entendo onde ela se encontra. Depois disso, eu vou para perguntas de qualificação, para entender se de fato ela é uma pessoa qualificada para a minha oferta. E aí eu pergunto se ela tem disponibilidade de investir tempo e dinheiro para que ela tenha esse funil implementado, pergunto se ela tem disponibilidade para agendar uma reunião, pergunto se ela tem interesse em ter uma equipe trabalhando com ela. Então faço algumas perguntas para entender se de fato ela é uma pessoa qualificada para isso. Legal, fiz as perguntas de qualificação. A pessoa preencheu o meu formulário, o que eu faço? Eu chamo ela no WhatsApp. Fulano, vi aqui tua aplicação, você está apta, vamos marcar uma conversa. Posso te mandar aqui um link de agendamento? Eu espero ela me responder. Por que eu faço isso? Se eu envio uma mensagem para uma pessoa com um link, esse link ele não é clicável, porque eu nunca tive contato com essa pessoa no WhatsApp. Quando ela me responde sim e eu envio o link, esse link ele se torna clicável. E eu também acredito que quando ela me manda uma confirmação, isso gera um comprometimento maior. Quando eu envio o link, ela está mais propensa a agendar de fato o horário. E aí eu mando o link para ela do Calendly. É uma ferramenta que você consegue integrar com a tua agenda e ela já marca ali um horário
interliga isso com a tua agenda e já gera um link da reunião no Google Meet. E uma dica, quando eu crio o meu link no Calendly, eu não deixo para a pessoa marcar o horário daqui uma semana, daqui 10 dias, porque isso esfria. Normalmente eu deixo uma janela para ela marcar em até 2 dias para frente, porque ela tá mais quente, ela tá no momento, ela ainda lembra do meu stories, ela lembra porque ela preencheu, ela tá no momento de dor. E se possível eu tento marcar às vezes para o mesmo dia. Ela marcou a reunião, chegou o momento da reunião. Sempre utilizo o Google Meet, porque eu gravo minhas reuniões para ter isso como script, para treinar outras pessoas, é por isso que vocês conseguem ver todas as gravações de reunião, e toda reunião ela segue a mesma estrutura. Eu sempre inicio a reunião criando conexão. Então eu faço perguntas gerais sobre o negócio. Como que está teu negócio hoje? O que que você já fez? O que que você está pensando? Qual que é teu sonho? Qual que é a tua especialidade? E neste momento eu tento trazer uma descontração, eu tento trazer um momento de risada. Para quê? Para criar uma conexão de fato com essa pessoa. Normalmente, a pessoa que está comprando a Knowe, ela já tentou fazer outros funis de venda, já tentou fazer estratégias e tudo mais, e se embananou, ficou perdida com pixel e tudo mais. E eu sempre utilizo isso como a piadinha. Falo, eu entendo, você já tentou montar um funil de vendas, mas nossa, na hora que foi montar o pixel, gastou horas e nem sabe se aquilo estava funcionando direito. Aí foi descobrir só na hora que ativar a campanha, não foi? Aí a pessoa fala, nossa, é verdade. Pronto, criei uma conexão, criei uma empatia. E entendi qual que é o momento dela, como que está o negócio dela. Nesse momento de entendimento do negócio, eu tenho alguns objetivos. Entender qual que é o principal problema que ela tem. O problema que ela tem é ter que fazer tudo sozinha? Ou até consegue fazer, mas não consegue ter resultado? É não ter clareza sobre o que ela está vendendo, como está vendendo? Eu entendo qual que é o principal problema que ela enfrenta, que a Knowe pode resolver o problema dela. Porque esse problema é que eu vou utilizar em toda a narrativa da minha reunião. Se o problema é resultado, eu vou bater muito na nossa metodologia. Você vai ter um método da Semana 10K que faz lançamentos através de grupos de WhatsApp, assim, assado, dentro do teu negócio. Se o problema dela for tempo, eu vou mostrar que ela vai ter uma equipe completa que vai implementar todo o funil de vendas no negócio dela. Então eu entendo qual que é o problema, para que aí eu entro na solução deste problema. Quando eu vou para a solução, eu apresento o meu mecanismo, eu apresento o meu método. Você tem esse problema que é não gerar resultado. Por que você não gera resultado? Porque você não tem um funil de vendas claro que você implementa no teu negócio. Eu imagino que você deve ficar perdida com a infinita possibilidade de funil e estratégia que você pode implementar. Às vezes você não consegue fazer isso sozinho e você se sente perdida ou implementa uma coisa pela metade, uma parte uma coisa, uma parte outra e não consegue gerar o resultado que você espera. O resultado, você está há anos tentando ter resultado e não consegue fazer isso. O nosso escopo de trabalho, a nossa proposta é realmente resolver isso. Eu já entro no... A gente cuida de toda essa parte chata e você só precisa ser especialista. Tá aqui alguns resultados que a gente já gerou implementando o nosso método. Como que funciona o nosso método? E aí eu explico para ela todos os detalhes do nosso método. É um método de produção de conteúdo. Tô dando um exemplo. É um método de produção de conteúdo. A gente estuda as maiores referências do teu mercado, entende o que está em alta, monta vários ganchos diferentes para o teu conteúdo, aprova eles com você, cria a narrativa, cria a identidade visual do teu conteúdo. A gente publica em horário estratégico. Sempre tem uma ideia de isca digital para que a pessoa comente, gere mais engajamento e entrose mais com o teu conteúdo. Eu vou explicando todo o meu método para a pessoa. É quase que uma consultoria de fato. Então ela sempre sai da call, mesmo sabendo que é uma call de venda, acreditando que ela recebeu bastante valor, porque de fato eu entreguei meu método para ela, mostrei como funciona. Não entreguei todos os detalhes, mas ela conseguiu entender a lógica por trás. Eu apresento o meu mecanismo e pergunto para ela, esse método faz sentido? Você concorda comigo que se a gente fizer isso no teu negócio, você vai conseguir ter resultado? A pessoa sempre responde sim. E aí eu falo para ela, legal, vou para aprovação pré-pitch. Agora tem 2 caminhos. É você pegar isso daqui que eu te falei e implementar sozinho. Ou 2, a gente fazer isso em conjunto. Posso te mostrar como funciona para a gente trabalhar em conjunto? A pessoa sempre responde, pode. E aí eu vou para o meu pitch, eu vou para o meu PDF. Só neste momento eu apresento a minha proposta. Toda essa conversa foi literalmente eu conversando com a pessoa. Nós somos a Knowe, a gente tem tais resultados,
tá aqui alguns cases de sucesso. Nosso método, já te apresentei, você entendeu, mas tá aqui a lógica por trás. Como que a gente implementa isso daqui para você? A gente vai te entregar a página de vendas, a área de membros, os anúncios, etc e tal. Essa estrutura faz sentido? O pessoal fala, faz. Legal. Vou para as transformações. Ó, nossa proposta é gerar esse tipo de resultado para você. Vou para a ancoragem de valor e aí eu apresento o preço. E aí, fulano, o que você acha? Nossa, Marcela, achei muito bom, mas não sei se eu tenho esse valor agora, preciso ver, preciso pensar. Aí as pessoas começam a abrir as primeiras objeções dela. Nesse momento, eu entendo. A questão é financeira? Ó, vamos lá. Primeira coisa, você entende que vale esse serviço, esse escopo? Você concorda comigo que, cara, a gente vai montar a página de vendas, a gente vai montar esse funil de vendas, a gente vai montar o criativo, a gente vai montar a área de membros, você vai ter teu produto inteiro pronto por 12 mil reais. Esse funil, muitas vezes, na primeira vez que aplica, já tem esse resultado, mas pode ser que não. Pode ser que não tenha esse resultado na primeira vez que aplique. Mas só de você ter essa estrutura, implementando isso, semana a semana, mês a mês, você não acha que daqui 3 meses você consegue gerar esse resultado? Olha os nossos cases. Aí a pessoa já entende que, putz, preço realmente faz sentido. Aí eu vou para um próximo ponto. A questão que mais pega é forma de pagamento? Ah, é forma de pagamento. Você tinha pensado em pagar no cartão ou no dinheiro? Aí eu já entendo como a pessoa estava pensando. Não, tinha pensado em pagar no Pix. Ou seja, essa pessoa tem esse dinheiro para pagar, só que talvez isso envolva bastante. Deixa eu te falar. E se a gente fizer uma parte assim no Pix para você dar entrada, outra parte daqui 30 dias e depois você paga o restante no cartão? Nossa, fica mais tranquilo. A pessoa estava pensando que ela ia ter que fazer um Pix de 12 mil agora e eu mostrei para ela que com 3 mil, 4 mil que ela faz agora, a gente já inicia o trabalho e em 20 dias está tudo pronto. Daqui 20 dias ela paga o restante. Quebro a objeção de pagamento. Quando eu tô nessa altura do campeonato, o meu método já não é mais uma objeção, porque ela já me deu vários sim sobre a minha metodologia. Aqui é negociação de pagamento. Eu entendo, às vezes a pessoa fala, perfeito, Marcelo, entendi, vou fechar, e fecha ali na hora, mas ela fala, vou pensar. Eu não sou o tipo de vendedor que força a pessoa a fechar na call. Eu falo para ela, sem problemas, pode pensar, você acha que me dá um retorno até hoje? Ou até amanhã? Porque existe uma quantidade de projetos que a gente consegue atender e eu já estou fechando a minha agenda desse mês, eu preciso de um feedback. Pode ser? A pessoa sempre fala, pode. Fechei a call com ela. Vou para a próxima etapa, WhatsApp. Dentro do WhatsApp, sempre pós-reunião, eu gravo um áudio para essa pessoa, batendo nos principais pontos que a gente conversou e na principal objeção dela, na principal dor dela. Então, se o ponto dela é ter uma equipe trabalhando com ela, eu vou enfatizar isso muito no áudio. Se o ponto dela é resultado, eu vou trazer case no áudio. Se o ponto... Eu vou trazer um áudio que resume a minha proposta e bate mais uma vez na principal dor e problema. Mando para ela, encaminho o PDF. Falo, tô no aguardo do teu retorno. Espero. Às vezes ela me dá o feedback, às vezes não. Não me deu feedback? Manda uma mensagem para ela. Oi, fulano, tudo bem? E aí, conseguiu pensar? Não respondeu? Mando outra. Fulana, ponto de interrogação. E eu mando, às vezes, 3, 4, 5 mensagens de follow-up para a pessoa. Porque às vezes ela só esqueceu. Ou ela só não se atentou. Eu mando uma no horário que a gente combinou, mando outra no dia seguinte, mando outra daqui 2 dias e vou mandando mensagem. Ou ela vai me dizer um não, ou ela vai me responder. É tipo isso. Eu não tenho nada a perder. Então eu faço o máximo de follow-up possível. Quando ela aparece, ou ela fala, perfeito, Marcelo, vamos fechar, ou ela traz uma objeção. Marcelo, realmente não consigo fazer agora por conta de tempo, eu tô muito corrida, nananana. Sempre quebro a objeção. Fulano, eu entendo que você tá com problema de tempo, mas deixa eu te falar. A ideia da Knowi é que realmente você consiga ter mais tempo. Você só vai precisar produzir conteúdo, funil de vendas, estratégia, tudo isso a nossa equipe vai cuidar junto com você. A ideia é te desafogar. Eu quebro a objeção de tempo. Ah, meu problema é dinheiro. Existe alguma forma de pagamento que funcione para você? Quanto você estava pensando em dar de entrada? E aí eu faço uma negociação de pagamento. Eu sempre tento quebrar de 1 a 2 objeções. Se a pessoa fala que é tempo, aí eu quebrei a de tempo, ela fala, putz, beleza, faz sentido. Nossa, mas o que tá pegando agora para mim é a entrada. Aí beleza.
Quebra a segunda objeção. Se ela fala para mim, não, beleza, descarto, entendo que eu perdi aquela venda e coloco aquilo como uma venda perdida. Mas eu sempre tento quebrar as objeções através do WhatsApp. E é literalmente com esse funil de vendas, com este processo de produzir stories e anúncios como esse, levando para um formulário, do formulário, agendando uma reunião, fazendo a call de venda, seguindo essa estrutura e fazendo follow-up e feedback no WhatsApp, que a gente fechou mais de 100 contratos utilizando essa proposta. E o que é importante ao longo de tudo isso? Método, confiança e apresentação. Não dá para você fazer uma reunião de vendas tímido, fechado, em um cenário ruim. Você está vendendo, por exemplo, a pessoa ganhar mais dinheiro. Cara, tem que parecer que você realmente tem dinheiro. É a mesma coisa de você ir buscar um personal trainer e esse personal trainer não está com o corpo que você almeja. Ou você ir para uma pessoa que vai te ensinar a cozinhar e a fazer pratos incríveis, e você olha o prato dessa pessoa, não é bonito e você prova e não é bom. Então você precisa passar um certo posicionamento para que a pessoa tenha confiança que de fato você consegue entregar aquilo que você está prometendo. No fim, a venda, ela é uma ajuda. No fim, a venda ela é uma troca. Quando você tem algo de valor, um método, a tua forma que vai ajudar essa pessoa, o dinheiro que essa pessoa vai pagar é uma consequência para ela receber a tua metodologia. Você só precisa passar isso para ela com confiança. Então, se você tem algo de fato de valor, estrutura uma proposta e passa isso com confiança. Se você ainda não tem, pega alguma coisa específica, estuda, se aprofunda. Ah, é conteúdo, se aprofunda muito, assiste as principais referências, tenta entender quais são os formatos que estão dando mais certo, cria algo bom, testa com você, cria os teus primeiros cases, aí você monta a proposta. E agora eu vou te mostrar como que você pode implementar tudo isso dentro do teu negócio, na prática, em alguns minutos, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial. Basicamente, essa ferramenta, ela se chama Iabro. É a minha empresa de IA, onde a gente tem agentes especializados para cada função do teu negócio. Quer criar um script de uma reunião de vendas? Tem um agente para isso. Quer criar uma pauta de reunião? Tem um agente para isso. Quer criar uma página de vendas? Linha editorial de conteúdo? Reels? Carrossel? Para tudo que você possa imaginar, tem um agente aqui na Iabro para te ajudar. Legal. E aqui eu criei um exemplo para vocês entenderem como que vocês podem fazer toda essa estrutura de formulário de qualificação, de conteúdo, de apresentação comercial, script de call de vendas, através de alguns agentes aqui dentro da Iabro. Então, o primeiro agente que eu recomendo que você usa é o de conceito profundo de negócio. Quando você ativa esse agente, manda aqui um iniciar, ele te faz algumas perguntas. Aqui eu dei um exemplo, como se fosse um personal trainer. Então, eu gostaria de criar uma consultoria para pessoas que desejam completar o Ironman. Pessoas que desejam fazer um Ironman começando do zero. Eu ajudo ele tanto na alimentação, treino, suplementação e mentalidade. Legal. Com base nisso que eu falei para ele, ele criou todo o conceito do meu negócio. Ele criou uma frase principal: transformamos pessoas comuns, mesmo do zero, em Ironman em apenas 6 meses, com um programa exclusivo que cuida de treino, alimentação, suplementação e mentalidade, enquanto outras consultorias focam só no físico e deixam lacunas. Cuidamos de todos os pilares, garantindo sua prova concluída, sem lesões e com confiança. Legal, tive aqui a definição do meu negócio. Eu literalmente copiei essa resposta, adicionei ela aqui como contexto na ferramenta. O que é contexto? Eu literalmente alimento a inteligência artificial com as informações do meu negócio, para eu não ter que explicar todas as vezes. Então, se eu venho aqui, no meu negócio, contexto, negócio, editar, tá aqui toda a explicação do meu negócio. Quando eu vou usar a IA, eu literalmente venho aqui, crio um perfil de cliente para o meu negócio e ativo o contexto de negócio e envio aqui para o chat. Então se torna muito mais fácil. Aí aqui ele criou um perfil de cliente detalhado de para quem que eu preciso vender. Então ele fala da idade, do quanto essa pessoa ganha, que normalmente ela é um empreendedor, que são pessoas que valorizam muito disciplina, que são pessoas que querem completar um Ironman como uma transformação pessoal e como uma prova de que são pessoas de sucesso. Tem aqui as principais dores, que não sabe por onde começar, tem medo de se machucar, tem medo de gastar dinheiro e tempo e não conseguir completar a prova, passar vergonha. Tudo isso já dá vários insights de pontos e objeções que você pode quebrar quando for estruturar tua proposta de venda. Legal.
definir meu perfil de cliente ideal. Depois disso, eu vou montar a minha oferta. Então, eu joguei aqui para ele criar uma oferta de consultoria com base no meu negócio e no meu perfil de cliente. Ele criou uma oferta de consultoria onde, em 8 encontros, num período de 6 meses, a pessoa vai conseguir completar o Ironman. Eu mostro que a gente inicia fazendo um diagnóstico, depois a gente faz um plano de nutrição, depois um plano de mentalidade para quebrar as barreiras mentais, biomecânica para ela ter um processo de prevenção de lesão, um roadmap de progresso, um programa de treino detalhado, e ele me dá inclusive algumas ideias de bônus. Então, por exemplo, um guia digital, um checklist de lista de compra, receitas e protocolos semanais, acesso a um grupo VIP de todo mundo que está trabalhando para conquistar o Ironman, então um grupo de todos os meus mentorados. Ele dá o ticket da minha oferta, por que esse ticket faz sentido, quais são os principais diferenciais do meu processo e o meu mecanismo único. Com isso em mãos, o que eu faço? Venho aqui no gerador de formulário de qualificação, tudo isso são agentes dentro da Iabro. Jogo a minha oferta e ele cria todas as perguntas do meu formulário. Ah, quero criar agora o script da minha reunião de vendas, da minha call de vendas. Joguei aqui as informações, criou todo o script da reunião de vendas. Quero criar minha apresentação comercial, você cria por aqui. Quero criar ideias de vídeos no YouTube para atrair pessoas para o meu formulário de qualificação. Então ele tem aqui várias ideias, o que ninguém te conta sobre ir do zero ao Ironman em 6 meses. Histórias reais, como o aluno foi do zero ao Ironman e mudou toda a sua vida. Os 5 maiores mitos que impedem pessoas comuns de virarem Ironman. Então ele me dá ideias de conteúdo e eu posso produzir esses conteúdos utilizando os próprios agentes da Iabro para escrever esse conteúdo. Então, igual esse daqui, roteiristas para YouTube. Bom, você entendeu de forma prática como estruturar uma boa oferta e como vender e como ter um plano prático para vender mais de 1 milhão em um ano com uma única oferta. Eu te mostrei como fazer uma boa estrutura de oferta, como aplicar um único funil de vendas extremamente funcional e quais são os princípios por trás dele e como que você pode fazer isso de forma ágil nas próximas 24 horas utilizando uma inteligência artificial para acelerar esse processo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui nesse canal. Se você quer utilizar a Iabro, vou deixar um link para você testar ela gratuitamente aqui embaixo.